Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações para um Dia Abençoado. Hoje, Deus nos convida a nos deixarmos guiar pelas palavras dessa oração da manhã. Oração da manhã com a proteção de Deus e São Bento. Que possamos acalmar nossos corações para recebermos as bênçãos e graças que tanto necessitamos. Deixe seu pedido de oração nos comentários, aquele pedido para a sua cura. O que você está precisando neste momento, para que Deus possa agir em sua vida. Com muita fé e confiança, vamos iniciar a nossa oração da manhã. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, agradeço-te por mais um dia que começa. Antes de tudo, coloco-me sobre a tua proteção, sabendo que és o meu refúgio e fortaleza, meu abrigo em tempos de angústia e meu guia em momentos de incerteza. Tu, Senhor, és aquele que guarda minha vida, minha mente e meu coração, e nada posso fazer sem a tua graça. A proteção de Deus, nosso escudo e fortaleza. Senhor, sei que tua mão está sobre mim a cada passo que dou, mesmo nos momentos de fraqueza, quando as dúvidas tentam me assaltar, encontro em ti o refúgio. Assim como está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Eu acolho hoje habitar em ti, buscando a tua proteção e sabedoria. Confiar em ti, Senhor, é mais do que apenas pedir por segurança física, é acreditar que em cada situação, em cada luta interna ou externa, tu estás no controle. Assim como guardaste Daniel na cova dos leões e protegeste os filhos de Israel no deserto, eu creio que estás comigo, seja em momentos de alegria ou de provação. São Bento também é exemplo de luta e proteção. Hoje quero também lembrar da intercessão poderosa de São Bento, um santo que por meio da oração alcançou grandes vitórias espirituais. Ele que com a cruz em sua mão e a oração em seus lábios, foi capaz de vencer as ciladas do maligno e ensinar a todos o poder da fé e da disciplina. São Bento nos deixou exemplo de como devemos nos preparar para as batalhas espirituais. Sua vida foi marcada por resistência contra as tentações e pelo desejo de se aproximar cada vez mais de Deus. Peço a São Bento, por sua intercessão, que me ajude a manter a mesma determinação e força que ele demonstrou em sua caminhada. Que eu tenha coragem de afastar tudo o que me afasta de Deus e que, como Ele, eu tenha o discernimento para saber identificar os perigos espirituais que podem tentar desviar-me do caminho certo. A oração como escudo espiritual. A oração é nossa arma mais poderosa. São Bento sabia disso. E é por isso que ele nos deixou uma oração tão forte contra o mal. A oração da cruz de São Bento é um lembrete diário de que devemos buscar a proteção divina com seriedade e fé. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Que a Santa Cruz seja minha luz e que o demônio não seja o meu guia. Que hoje, ao iniciar o dia, possamos repetir esta oração em nossos corações, buscando a luz da cruz e afastando qualquer influência negativa de nossas vidas. Senhor, que a cruz de Cristo me guie, que eu tenha a sabedoria de não permitir que as trevas me conduzam,
mas que a tua luz brilhe em cada canto do meu ser, trazendo paz e clareza para enfrentar os desafios do dia. Mais um exemplo de vida, resistindo às tentações. Assim como São Bento resistiu às tentações e ciladas do inimigo, ajuda-me, Senhor, a ser firme em minhas decisões. Muitas vezes somos tentados a desistir, a nos deixar levar por caminhos fáceis, mas que não são os caminhos da verdade. Ajuda-me a resistir a essas tentações, buscando sempre fazer o que é certo diante de Ti. O exemplo de São Bento nos ensina que as tentações não devem ser temidas, mas enfrentadas com coragem e fé. Ele nos lembra que com a Tua graça podemos superar todas as dificuldades, pois em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Está escrito em Romanos 8:37. Vamos fazer agora uma reflexão sobre as batalhas diárias. Todos os dias enfrentamos batalhas, algumas internas, outras externas. Às vezes, as maiores lutas acontecem dentro de nós mesmos. O medo do futuro, a ansiedade, as dúvidas sobre nossas escolhas. Em outras vezes, somos desafiados por situações externas, seja no trabalho, nos relacionamentos ou nas circunstâncias da vida que fogem do nosso controle. Nestes momentos, Senhor, sei que Tua proteção é essencial. Ajuda-me a confiar plenamente em Ti, sabendo que por mais duras que sejam as batalhas, Tu és o meu defensor. E assim como São Bento confiou em Ti para vencer os desafios em sua vida, eu também coloco minhas batalhas em Tuas mãos. Que hoje, ao enfrentar as dificuldades, eu me lembro que o Senhor está comigo. Que cada desafio seja uma oportunidade para crescer em fé e confiança. Que as pedras do caminho se tornem degraus para alcançar Teu propósito em minha vida. A proteção de São Bento, escudo contra o mal. São Bento é conhecido por sua poderosa medalha, um símbolo de proteção contra o mal. Ele nos ensina que quando estamos ancorados em Deus, o mal não tem poder sobre nós. A cruz, símbolo da nossa fé, é o maior escudo contra qualquer investida das trevas. Hoje eu clamo a São Bento para que sua intercessão me proteja de todo mal, visível e invisível. Que sua oração esteja em meus lábios e sua fé inspire minha caminhada. Assim como ele usou a cruz para afastar o mal, eu também me cubro com o sinal da cruz e peço a Deus que me proteja de todas as ciladas que possam surgir. Gratidão e confiança. Senhor, ao iniciar este novo dia, coloco-me em Tua presença e peço a Tua bênção sobre cada ação, cada palavra e cada pensamento. Que eu possa agir conforme Tua vontade, sempre guiado pelo Teu Espírito Santo. Que São Bento, com sua fé inabalável, seja exemplo e inspiração para que eu viva este dia com coragem e determinação. Que por sua intercessão eu esteja protegido contra todo mal e que a Tua luz brilhe sobre mim e minha família. Obrigado, Senhor, pela Tua presença constante em minha vida. Obrigado pela intercessão de São Bento e por todas as graças que derramas sobre mim. E que eu viva este dia com gratidão, confiança e paz, sabendo que a Tua proteção é mais forte do que qualquer adversidade. Amém. Em Filipenses 4,13 fala assim: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo nos ensina sobre a força que encontramos em Cristo, especialmente quando enfrentamos desafios. Paulo, ao escrever estas palavras, estava em uma situação difícil, mas ainda assim declarou sua confiança em Deus.
Isso nos mostra que, mesmo em circunstâncias adversas, podemos superar qualquer obstáculo quando nossa força vem do Senhor. Muitas vezes nos sentimos incapazes diante das dificuldades da vida, mas esse versículo nos lembra que nossa força humana é limitada, enquanto a força de Deus é infinita. Não é sobre sermos autossuficientes, mas sobre sermos dependentes de Cristo, que nos capacita a enfrentar o que vier pela frente. A frase "tudo posso" refere-se à capacidade de suportar provações, resistir às tentações e manter a fé, não importando a dificuldade. Jesus nos fortalece através de sua presença, seu Espírito e sua palavra. Ele é o nosso sustento nas batalhas diárias, nas nossas fraquezas e vitórias. Quando reconhecemos essa dependência, nossa confiança é renovada e somos capazes de lidar com as situações mais difíceis, sabendo que em Cristo encontramos a força necessária para vencer. Já em Salmos 46:1, diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Salmo 46 nos lembra que em tempos de tribulação, Deus é nosso refúgio seguro. Ele é a nossa fortaleza, a quem podemos recorrer quando estamos angustiados, confusos ou com medo. Este versículo oferece conforto e esperança, porque nos mostra que Deus está presente não apenas em momentos de paz, mas especialmente nos momentos de dificuldade. Ao longo da nossa vida, enfrentamos tempestades que parecem insuperáveis. Porém, assim como uma fortaleza protege aqueles que estão dentro de seus muros, Deus nos oferece abrigo em suas promessas e proteção sob suas asas. Não importa o tamanho da angústia que estamos enfrentando, Ele está sempre conosco, pronto para nos socorrer. Este versículo também nos convida a confiar na presença constante de Deus. Quando as dificuldades surgem, devemos lembrar que Ele está distante, mas sim presente, pronto para nos dar a força e a coragem de que precisamos. Saber que Deus é nosso refúgio nos permite enfrentar qualquer situação com fé, sabendo que em sua fortaleza encontramos segurança e consolo. Devemos lembrar que Ele não está distante, mas sim presente. Já em Mateus 11:28 diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, neste versículo, faz um convite amoroso àqueles que estão cansados e sobrecarregados pelas pressões da vida. Ele nos convida a encontrar descanso em sua presença, alívio para nossas almas e paz que tanto buscamos. Muitas vezes, tentamos carregar sozinhos os nossos fardos, sejam eles preocupações, ansiedades ou culpa. No entanto, Jesus nos ensina que não precisamos lutar sozinhos. Ele está disponível para nos aliviar, nos renovar e nos oferecer descanso. O descanso que Cristo oferece não é apenas físico, mas também emocional e espiritual. É uma troca. Entregamos a Ele nossos fardos e Ele nos dá sua paz. Este versículo também nos lembra que é necessário humildade para reconhecer que precisamos de ajuda. Precisamos nos aproximar de Jesus com corações abertos, dispostos a deixar que Ele carregue o peso de nossas preocupações. Quando fazemos isso, encontramos alívio verdadeiro, pois não somos mais nós que lutamos sozinhos, mas sim Cristo que nos dá a força e a paz necessária para continuar. Esse descanso é o que nos permite seguir em frente, revigorados pelo amor de Deus. Em Romanos 8:28 fala: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo traz uma das promessas mais encorajadoras da Bíblia.
A certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e trabalha para o bem daqueles que o amam. Às vezes passamos por situações difíceis nas quais parece impossível ver algo de bom. No entanto, Paulo nos lembra que em meio às diversidades, Deus está moldando nossa vida e usando até os momentos de dor para cumprir seu propósito. Isso não significa que todas as circunstâncias são boas, mas que Deus pode transformar até as situações mais desafiadoras em oportunidades de crescimento e bênçãos. O chamado é para confiar em Deus, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Amar a Deus é acreditar que Ele tem um plano maior, que está além da nossa compreensão imediata. Quando descansamos nessa verdade, nosso coração se enche de esperança, pois sabemos que no tempo certo veremos como Deus transformou cada detalhe de nossa jornada em algo bom. Essa confiança nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e fé, sabendo que nosso Deus é fiel e trabalha constantemente em nosso favor. Também temos o Salmo 23:1, que diz: "O Senhor é meu pastor e nada me faltará." Esse versículo é um lembrete poderoso da provisão e cuidado de Deus. Quando o salmista Davi escreveu essas palavras, ele estava refletindo sobre a figura de um pastor que guia, protege e cuida de suas ovelhas. Deus, como nosso pastor, conhece nossas necessidades e cuida de nós em cada detalhe. Mesmo quando atravessamos vales sombrios ou enfrentamos dificuldades, podemos confiar que Ele estará conosco, nos conduzindo a pastos verdejantes e águas tranquilas. O que muitas vezes esquecemos é que nada me faltará. Não significa que nunca enfrentaremos problemas, mas sim que em meio a eles, Deus sempre proverá o que precisamos, seja força, sabedoria ou paz. Essa confiança absoluta no Senhor deve nos motivar a entregar nossas ansiedades e medos, sabendo que, assim como o pastor nunca abandona suas ovelhas, Deus também não nos abandona. A verdadeira provisão vem dele, e descansar nessa verdade traz alívio para os momentos de incerteza. Podemos então seguir confiantes, com o coração cheio de fé, sabendo que Deus é fiel e cuidadoso em cada detalhe de nossa vida. O nosso evangelho de hoje se encontra em Mateus. Proclamação do Evangelho segundo Mateus. Por isso vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? E qual de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais preocupados? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, e não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, preocupados, dizendo: que havemos de comer, que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Por todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavra da salvação. Essa passagem destaca a importância de confiarmos na providência de Deus e de não permitirmos que as preocupações materiais nos afastem da fé e da confiança nele. Jesus nos convida a confiar plenamente na providência de Deus e não a nos preocuparmos excessivamente com as questões materiais da vida. Ele nos pede que deixemos de lado a ansiedade sobre o que vamos comer, beber ou vestir, pois nosso Pai Celestial sabe de todas as nossas necessidades. Jesus usa exemplos simples da natureza, como as aves do céu e os lírios do campo, para nos mostrar como Deus cuida de sua criação. Se Ele cuida tão bem das aves, que não semeiam nem colhem, e veste os lírios com tanta beleza, quanto mais cuidará de nós, que somos seus filhos amados. Vamos fazer uma breve reflexão sobre a confiança na providência de Deus. Esta passagem traz um forte paralelo com a oração de confiança na proteção de Deus e a intercessão de São Bento. Assim como São Bento confiava inteiramente na providência divina para resistir às tentações e enfrentar as adversidades, Jesus nos chama a fazer o mesmo. Quando Jesus diz para não nos preocuparmos, Ele está nos convidando a viver uma vida de fé e confiança, sabendo que Deus, em sua sabedoria e amor, cuida de cada detalhe de nossa vida. Em nossa sociedade, é fácil nos tornarmos sobrecarregados por preocupações. O mundo moderno nos empurra constantemente a pensar em como suprir nossas necessidades materiais e em como alcançar segurança financeira e estabilidade. Embora seja importante planejar e agir com responsabilidade, Jesus nos lembra que a nossa verdadeira segurança não vem das coisas que podemos controlar, mas da confiança na bondade de Deus. Esta confiança se reflete na oração, quando colocamos todas as nossas preocupações nas mãos de Deus, sabendo que Ele é nosso protetor e provedor. A importância da oração. Na passagem de Mateus, Jesus nos ensina que a chave para abandonar as preocupações e buscar primeiro o reino de Deus é sua justiça. A oração é o meio pelo qual nos conectamos com o coração de Deus e aprendemos a confiar nele. Quando oramos, especialmente pedindo a proteção de Deus e intercessão dos santos como São Bento, estamos reconhecendo que nossas forças humanas são limitadas e que precisamos da ajuda divina para enfrentar as lutas da vida. São Bento, por meio de sua vida de oração e disciplina, compreendeu profundamente este princípio. Ele sabia que ao buscar primeiro a Deus, todas as outras coisas se ajustariam. Suas orações eram armas poderosas contra as tentações e ciladas do inimigo. Da mesma forma, nós somos chamados a viver em oração constante, confiando que Deus está no controle e cuidando de cada necessidade, grande ou pequena. Ao invés de nos preocuparmos excessivamente com o futuro, podemos confiar que ao buscar a Deus, Ele proverá o que precisamos no tempo certo. Vivendo sem ansiedade. Jesus também nos faz uma pergunta profunda em Mateus: quem de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só momento à sua vida? Esta pergunta nos faz refletir sobre a inutilidade da ansiedade. Preocupar-se não muda o futuro, mas pode roubar nossa paz no presente. A preocupação nos
desconecta da confiança em Deus e nos coloca em uma posição de medo e insegurança. Quando nos preocupamos, estamos de certa forma dizendo que não confiamos totalmente em Deus para cuidar de nossas necessidades. Jesus, no entanto, nos lembra que nosso Pai Celestial sabe exatamente o que precisamos e que podemos confiar nele para suprir todas as nossas carências. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades, mas que mesmo em meio aos desafios, podemos descansar na certeza que Deus está conosco, nos guiando e nos protegendo. São Bento viveu essa confiança em sua própria vida. Ele enfrentou muitas provações e tentações, mas nunca se afastou da fé em Deus. Sua devoção e disciplina espiritual o tornaram um exemplo de como devemos resistir ao desespero e às preocupações, confiando no poder da oração e na proteção divina. A oração de São Bento, especialmente a famosa oração, a cruz sagrada, seja minha luz, não seja o dragão o meu guia, é um reflexo dessa confiança absoluta na proteção de Deus. Buscando primeiro o reino de Deus. No final da passagem, Jesus nos dá a chave para viver sem ansiedade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Está em Mateus 6,33. Esse versículo nos chama a colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas. Quando buscamos a Deus antes de qualquer coisa, nossas prioridades se alinham com o seu plano para nós e encontramos paz em saber que Ele cuida de tudo. Buscar o reino de Deus significa confiar nele acima de todas as coisas, entregando nossas preocupações, ansiedades e desejos nas suas mãos. São Bento nos mostra que a oração é o caminho para alcançar essa confiança. Ele viveu uma vida de total dedicação a Deus e, por meio de sua oração, ele venceu os desafios e encontrou a paz que só Deus pode dar. Assim como São Bento confiou na proteção divina, somos chamados a fazer o mesmo. Ao buscar primeiro a Deus, podemos viver com a certeza de que Ele proverá o necessário para a nossa vida. Assim, a oração, a confiança e a fé são as respostas para vencer a ansiedade e viver em paz sobre a proteção de Deus. Ficamos aqui com mais uma oração da manhã, desejando a todos vocês um ótimo dia, com fé e na proteção de nosso Senhor, em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos todos um santo e abençoado dia.